eu estou trabalhando muito hoje. Quem trabalhou hoje aí, o Zé Filho, levanta a mão. Eu tenho algo muito forte para compartilhar com você. Diz assim: 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. O tema da mensagem é a vinda do Senhor e a ressurreição. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, mas ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Segura aí, segura aí. Agora abrem Atos capítulo 1. O pastor Hernando Dias Lopes disse que a Bíblia é para ser explicada. Se a gente não explicar, a gente não pregou. Eu gosto muito de barulho, de movimento, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre o céu, porque é para lá que nós vamos um dia. Livro de Atos, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Vamos ler esses 3 versículos da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, quem encontrou, diga glória. Diz assim: e quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, aos quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes. E você diz amém, pode ser sentado. Meus irmãos, uma das coisas que mais nos cativou para aceitarmos Jesus como Salvador foi a questão acerca do inferno. Uma das coisas que mais nos... É o som da live também. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque Jesus ensinou sobre o inferno e ensinou também sobre o céu. Porque o céu e o inferno são lugares reais, aonde, de acordo com a decisão do ser humano, ele vai passar a eternidade. Não foi só Jesus que ensinou esses assuntos eternos. Os apóstolos ensinaram muito sobre esses assuntos. Os pais da igreja, os crentes do primeiro século, fervorosamente falavam desse Cristo. Falavam desse céu e falavam também do inferno. Os dois
mais de 500 pessoas já no corpo ressurrecto. Apesar desse corpo estar as marcas dos cravos nas mãos, ele estava num corpo transcendental que tinha poder sobre as leis físicas, sobre a vida humana. E os discípulos ficaram durante os 40 dias após a ressurreição de Jesus, degustando dos ensinamentos que Jesus deu. O apóstolo João, irmãos, ele disse que nos 40 dias da ressurreição, pós-ressurreição de Jesus, que Jesus ficou aqui nessa terra ainda, o que Jesus ensinou e o que Jesus fez, se escrevessem todos os livros do mundo, ainda seriam suficientes para relatarem o ministério de Jesus nesses 40 dias. E todo mundo estava naquela expectativa, porque Jesus tinha dito que veio de Deus e voltaria para Deus. Jesus tinha dito que passaria pelo Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitaria, e aconteceu. Agora todo mundo está naquela expectativa. O que de fato vai acontecer? E num dia comum, igual aos demais dias dos 40 dias, eles estão com Jesus no monte, e Jesus começa a levitar, começa a subir, e uma nuvem cobre Jesus dos olhos daqueles homens que estavam mortos. E eles ficaram olhando para cima. É a Bíblia que está dizendo isso. Quando fizemos a leitura, preste bem atenção, por favor, para você entender. Porque tudo que você presta atenção, tem dois homens de branco, mas saber dois anjos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E os anjos dizem: varões galileus, Oh, glória. por que vocês estão olhando para o alto? E o anjo diz uma revelação que ainda não se cumpriu. O anjo diz: da forma que esse Jesus que foi de entre vós assunto ao céu, ele vai voltar. Agora, o que nós precisamos aprender é isso que me chama a atenção dentro de um assunto da Bíblia chamado de escatologia. É quando Jesus vai voltar e quais são as garantias que eu tenho dessa volta de Jesus, irmão Joãozinho. E quais são os sinais que eu vou compartilhar? Uma revelação que vai mudar talvez a sua forma de pensar a respeito da eminente volta de Jesus. Jesus uma certa vez ia saindo de Jerusalém, do templo. Jesus entrou no templo só 4 vezes. Na última vez Jesus está saindo do templo, e os discípulos olharam para Jesus e mostraram a magnitude do templo. E Jesus disse assim: não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. E no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano deu ordem para o seu exército, na pessoa de um general chamado Tito, que invadisse o país de Israel, em especial a cidade de Jerusalém. A ordem do imperador romano foi: destrua a cidade, mate os judeus e queime o templo no fogo, porque tem muito ouro naquelas pedras daquele templo. Jesus tinha dito de forma profética que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada do templo. O general Tito cerca Jerusalém. Os judeus diziam entre si: vamos nos esconder no templo sagrado, porque o exército romano vai respeitar pelo menos o lugar que é sagrado. Eles não vão entrar aqui. Eles entraram e tocaram fogo no templo com os judeus dentro. Muitos judeus se espalharam por todos os continentes da terra.
as pedras do templo foram levadas, algumas para Jerusalém, da forma que Jesus profetizou aconteceu. Agora, os cristãos do primeiro século, após a assunção de Jesus ao céu, eles esperavam todo dia a volta de Jesus. Os crentes da igreja primitiva, a Bíblia diz que eles eram tão unidos, eles esperavam tanto a volta de Jesus, que eles não tinham nada em comum. O que eles tinham era repartido entre eles, porque eles acreditavam que Jesus viria no primeiro século. Jesus não veio no primeiro século. O segundo século passou, Jesus também não veio. Passou o terceiro século. Nós estamos hoje no século 21. Passaram-se dos 2000 anos que a promessa do retorno de Jesus foi feita e Jesus ainda não voltou. Agora vamos falar das garantias que temos na volta de Jesus e dos sinais. Jesus nunca datou o dia e nem a hora do seu retorno. Nós encontramos no decorrer da história muitos homens que dataram a volta de Jesus, se foram frustrados, porque Jesus deixou bem claro que nem ele, falando na qualidade de homem, nem os anjos, mas só o Pai saberia o dia do seu retorno. Ele disse: mas no entanto, os sinais estarão disponíveis. Ele disse que no final dos tempos, vamos lá, haveria fome. Tem fome na terra? Tem. A fome está tão grande que os países de quarto e de quinto mundo tem pessoas se alimentando uma vez por dia quando tem comida. A fome às vezes está perto de nós, na cidade que moramos. Tem muitas pessoas com fome. Eu sustento alguns projetos missionários da África. Eu tenho muitos amigos no continente africano. E às vezes a gente manda uma oferta de R$100 para eles. Eles fazem milagre, pastor Xavier, com essa oferta. Porque para eles R$100 dá para comprar muita comida, porque lá tem fome. Jesus disse que haveria tremores de terra. Aí nós vamos falar dentro da perspectiva humana. Quando a terra treme, tem dois fatores. Primeiro, tem petróleo no lugar. A ciência está correta, está corretíssima. O fluxo de petróleo que borbulha em determinados lugares faz a terra tremer. Eles estão corretos, estão falando com coerência. Segundo, há uma segunda alternativa para quando a terra treme. Existem embaixo da terra as placas que a ciência chama de placas tectônicas. Essas placas se movem, se chocam uma na outra e a terra também treme. E já foi comprovado algumas vezes em lugares que a terra tremeu, que não era petróleo, não tinha petróleo. Fizeram todo tipo de análise técnica, não tinha também placa tectônica se movendo. Mas Jesus disse que a terra tremeria no final dos tempos. Se não é petróleo, se não é placa tectônica se mexendo, se movendo, é a terra dizendo que o sinal profético da volta de Jesus é real. Jesus falou de peste. Na época agora da Covid-19, a gente se esqueceu da dengue. Mas a dengue matou tanta gente no Brasil, não vou nem falar do mundo, que foi uma catástrofe horrível que o mundo viveu com o mosquito da dengue. E outros tipos de pragas mais, que no decorrer dos tempos aconteceram diante dos nossos olhos. Um dos sinais mais evidentes e fortes que antecede a volta de Jesus é o esfriamento do amor.
Eu não estou falando aquele amor de abraçar e dizer eu te amo. Isso aí é pouco, é fichinha. É o amor que as pessoas tinham umas pelas outras. As pessoas se ajudavam. Hoje as pessoas olham umas para as outras e se não tiver um retorno financeiro para dar para elas, elas não vão amar você. Eu disse para um amigo pregador esses dias que as pessoas às vezes não nos amam, elas nos amam o que temos. Porque se você não tiver nada para oferecer, o seu valor ou a forma daquela pessoa amar você diminui. Eu vi um comentário esses dias de um moço numa festa que pisou no pé do outro dançando, e o camarada sacou uma arma de fogo e lhe matou, porque o amor se esfriou. O amor se esfriou, que hoje tem pais matando filhos, filhos matando pai. Eu vi o vídeo essa semana do cara que matou o próprio pai. A polícia conseguiu descobrir ainda no velório que ele tinha sido o assassino do pai, e conseguiu interceptar e prender ele no dia do velório. Foi uma aflição maior, a mãe chorando, e ele estava lá chorando, mas o amor se acabou, porque o camarada teve a audácia de matar o pai e ir para o próprio enterro. É a profecia de Jesus, o amor se acabou. Esses são os sinais. Agora eu vou mostrar com base bíblica aqui, nessa noite, na qualidade de servo de Deus, de pregador, de ensinador, eu vou mostrar o sinal mais evidente, mais real, que diz para mim e para você com base bíblica, que Jesus está às portas para arrebatar a igreja. Vamos lá. Existe uma nação na terra chamada Israel, e não é eu que digo, são todos os estudiosos bíblicos. Israel é o relógio de Deus na terra, porque Israel tem promessas e tem alianças de Deus com Israel. Israel deixou de ser uma nação desde o ano 70 depois de Cristo, quando eu contei para vocês no início da mensagem que Israel foi destruída, foi massacrada, e alguns judeus, para garantir a sua sobrevivência, se espalharam em alguns continentes. Jesus prometeu que voltaria, mas para Jesus voltar, Israel precisava voltar a ser uma nação. Existe uma profecia que o próprio Jesus declarou. Jesus disse: quando vocês olhar para a figueira, Israel é comparado com 3 plantas: figueira, oliveira, esqueci da outra, mas o importante aqui é a figueira. Jesus disse que Israel na qualidade de figueira, quando a figueira estivesse já mostrando suas folhas, a folhagem estivesse num percentual bem alto, o verão estava chegando, e a estação dos frutos estava chegando. Tem uma profecia em Isaías 66, versículo 8. Você vai entender, eu estou fazendo esse comentário para chegar aonde eu preciso chegar, mas eu precisava lhe contar isso. Isaías capítulo 66, versículo 8, o profeta Isaías profetizou que uma nação nasceria em um só dia. Como é que Jesus vinha buscar a igreja, se a nação que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó não existia mais? E se é uma coisa, pastor Xavier, que eu costumo dizer nas minhas pregações, que Deus tem compromisso, é com a sua palavra. Números 23, 19 está escrito que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não ia dizer para Abraão que chamaria a descendência dele com promessa e depois Deus deixar para lá. O compromisso de Deus com a palavra é tão extraordinário. Você que está me assistindo em casa, preste atenção nisso.
No Salmo 138, verso 2, a parte C, está escrito que Deus pegou a sua palavra e exaltou acima do seu próprio nome. O profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, versículo 11, ele disse que a palavra que sair da boca de Deus não voltará para Deus vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Jeremias disse no capítulo 1, versículo 12, que Deus vela. Pela palavra velar, significa tomar os cuidados necessários para proteger a sua palavra. Josué, no capítulo 21, versículo 45, irmão Joãozinho, ele disse que nenhuma das boas palavras de Deus falada ao seu servo Moisés caíram por terra, mas todas se cumpriram as boas palavras de Deus. O apóstolo Tiago disse que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você é crente? Sabe por que você sobreviveu a tanta crise? É por causa da palavra que está em você. A palavra que dá alegria, a palavra que lhe motiva, a palavra que tira até as toxinas que provocam o câncer no seu corpo. Agora vamos voltar para a Bíblia. Israel ficou 1878 anos sem ser uma nação. E sabe o que é que Deus fez? Em 1945, no final de 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é para quem estuda história, mas tem base bíblica no que eu vou falar. O presidente americano chamado Franklin Roosevelt, em parceria com alguns países, criou a Organização das Nações Unidas, chamada ONU. Dia 24 de outubro de 1945, a ONU foi inaugurada em São Francisco da Califórnia, depois transferiu sua sede, que até hoje está em Nova York. Quando alguns representantes judeus espalhados no mundo souberam da criação da ONU, eles correram para os Estados Unidos e reivindicaram uma oportunidade de tornarem-se de volta a ser uma nação. Deus tinha dito que uma nação nasceria em um só dia. Israel não era uma nação, mas Israel tinha uma promessa. Israel estava disperso porque era uma promessa uma profecia de Cristo. Eles estavam bebendo o cálice amargo da ira de Deus, mas mesmo debaixo do cálice da ira de Deus, Deus olhava para Abraão e dizia: eu chamei, eu o amei, eu o protegi, eu tenho uma aliança com a geração de Abraão. Quando os representantes de Israel chegaram nos Estados Unidos, eles foram acolhidos, e um brasileiro gaúcho chamado Oswaldo Aranha ficou responsável de cuidar desta pasta que dizia respeito ao renascimento de Israel. A verdade é que muitos países se opuseram. Os países daquela região do Oriente Médio não queriam Israel renascida como nação, mas Deus queria. A profecias de Isaías 66:8 estava intacta, e Deus zela pela vontade soberana. Deus tem compromisso com a vontade dele, que está acima das vontades humanas. E dia 14 de maio, guarde essa data e pode pesquisar em qualquer assunto histórico que você vai concordar comigo. Dia 14 de maio de 1948, o martelo foi batido na ONU. Israel foi proclamada uma nação de volta, porque a profecia de Isaías 66:8 tinha que se cumprir. Agora eu vou explicar para vocês. Israel voltou a ser uma nação.
Se Israel voltou a ser uma nação, o que é que falta para Jesus se cumprir? Todo estudioso da Bíblia que estuda a escatologia, todos concordam em uma só voz, que as 118 profecias bíblicas que trazem detalhes da volta de Jesus se cumpriram. Só falta o arrebatamento da igreja. Então nós estamos mais próximos do arrebatamento da igreja do que nós imaginamos, porque as profecias da praga, das pestes, dos tremores de guerra, do esfriamento do amor, de tantas outras coisas, estão cumprindo-se diante dos nossos olhos. Agora o renascimento de Israel se cumpriu de forma concreta, e não tem nada mais para se cumprir, a não ser o retorno de Jesus para levar os salvos. Existem 3 grupos de pessoas que acreditam de forma distinta, diferente, no arrebatamento da igreja. Existe um grupo chamado de pós-tribulacionistas. Olha para mim para você entender isso aqui. Os pós-tribulacionistas, quem está no culto diga glória. Os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai passar 7 anos de tribulação e depois vai ser levada por Jesus. Tem o segundo grupo que é chamado de mid-tribulacionistas. Quem são esses mid? São aqueles que acreditam que a igreja vai passar por 3 anos e meio da grande tribulação, depois vai ser arrebatada. Agora existe um terceiro grupo, que esse pregador faz parte. Quem faz parte comigo, você vai ficar à disposição para decidir. São chamados de pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja, segundo as garantias da Bíblia, não vai passar por grande tribulação, porque quando for começar a grande tribulação, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque não crê, não pode receber, ele vai levar a igreja a se encontrar com Jesus nos ares. Como será o arrebatamento da igreja? Está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo disse aos crentes da sua época: meus irmãos, não sejam ignorantes com relação aos que já dormem. Paulo, para não usar a palavra morte, que era muito forte, ele comparou a palavra morte com sono. Ele disse: os que dormem no Senhor, quando for dada a voz da última trombeta, quando a trombeta de Deus tocar para a igreja ser arrebatada, Paulo disse, Felipe, que os que morreram em Cristo primeiro serão arrebatados. Todos aqueles seus parentes, irmão, aquelas pessoas da nossa família que a gente sepultou. Quanta gente a gente já sepultou. Eu já fiz culto, um bocado de culto fúnebre. Fiz do meu pai, fiz de 2 irmãos. Eu fiz um culto fúnebre, participei de um culto fúnebre aqui em Alexandria, muitos anos atrás, na época do pastor Ivanildo. E eu achei interessante que na hora que foi colocado o corpo daquele irmão aqui da igreja, muito conhecido, um homem de bom testemunho nessa cidade, o pastor Ivanildo olhou para a sepultura e disse: sepultura, nós estamos dando ordem a você, autorizando como família, você receber o corpo deste servo de Deus. Mas no dia que a trombeta tocar no céu, Jesus vai dar ordem a você, sepultura, e você vai se abrir, e o corpo desse irmão vai ser arrebatado num corpo de glória, semelhante ao de Jesus. Isso aqui não é emocionalismo, isso é realidade da vida com Deus. A nossa alma se alegra nisso. É a Bíblia que está dizendo que os seus parentes que morreram em Cristo têm esse detalhe. Quando alguém pregar para você que Jesus vai aparecer do Oriente e do Ocidente, vai arrebatar a igreja, essa pessoa não tem conhecimento da Bíblia. E a Bíblia é para a gente ter conhecimento. Jesus virá 2 vezes a esta terra. A primeira vinda de Jesus haverá segredo e lamentação. Por quê? Porque só os salvos
o verão e o encontrarão com ele nas nuvens os que ficarem vivos. Porque quando os mortos em Cristo, não são todos os mortos que vão ser arrebatados na primeira vinda, é os que morreram em Cristo, os que eram fiéis, os que andavam na presença de Deus, os que tinham vida de oração, vida de temor, que muitas vezes erraram, mas se arrependeram, se consertaram, colocaram a vida em ordem com Deus. É esses que serão arrebatados. Ninguém que não é salvo vai ver Jesus na primeira vinda. A igreja subirá, nós lemos aqui, e encontrará de forma invisível aos olhos humanos Jesus nos ares. Os que morreram sem Cristo vão continuar mortos. A igreja foi arrebatada, encontrou com Jesus nos ares, com os demais que já foram ressuscitados. Agora vamos entender um pouquinho disso aqui, eu não vou me demorar. Jesus vai pegar a igreja e vai caminhar com ela para um lugar chamado Tribunal de Cristo. Está na Bíblia, está 2 Coríntios, eu gosto de citar a Bíblia, capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do Tribunal de Cristo, e cada um vai receber o galardão pelos serviços prestados ao Senhor. O que você está fazendo para Ele no culto, haverá galardão. A sua adoração, o seu louvor, a sua devoção, a sua santidade, a sua renúncia ao mundo vai resultar em galardão. Galardão é recompensa pelos serviços prestados ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que há nesse tribunal de Cristo galardões de forma diferente, porque tem pessoas que fizeram a obra semelhante à palha, vão estar salvos, porque não vai ter condenação nesse tribunal. É um tribunal de recompensa e de retribuição do serviço prestado a Deus. Alguns todavia serão salvos pelo fogo, porque não fizeram com graça de Deus aquilo que foi determinado. Paulo disse mais que vão ser salvos pelo fogo, mas aqueles que fizeram a obra de Deus, semelhante às obras em prata, em ouro e em pedras preciosas, serão galardoados de forma abundante. Deixa eu dar um exemplo aqui. O ladrão que estava do lado direito de Jesus na cruz, que foi salvo nos últimos momentos, ele pode não ter um grandioso galardão, porque ele não teve obras, mas ele vai ser salvo. É por isso que a gente não pode duvidar de salvação de ninguém, porque tem gente que nos últimos instantes da vida deu tempo de se arrepender, não foi batizado nas águas, não viveu para Jesus. É claro que é um risco que ninguém deve correr, mas todavia foi salvo, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se você crerdes que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. No dia em que nós chegamos na eternidade, nós vamos ser surpreendidos, porque algumas pessoas vão estar lá e você vai ficar surpreso: fulano, você está aqui, mas você não servia a Jesus. Aí você vai entender que aquela pessoa só precisou de alguns instantes para entregar a vida dela a Jesus e se arrepender dos seus pecados. Esse é o resultado do galardão que a igreja vai receber. Depois que a igreja for galardoada, a igreja vai participar do momento mais desejado por toda a igreja do Senhor. A igreja vai participar da festa das bodas do Cordeiro. A festa que o apóstolo João viu em revelação do Apocalipse. A igreja vai estar lá vestidas de branco. A igreja vai estar ao lado de Jesus Cristo, que vai celebrar esta ceia. Ele disse aos discípulos: é a última vez que estou comendo com vocês, até comer de novo no reino dos céus juntamente com vocês. Ei,
vai ser uma festa linda. Lá vão estar os convidados para aquela festa. Quem são os convidados? São os crentes veotestamentários, que não fazem parte da igreja de Jesus, comprada no Calvário, mas viveram para Deus na época do Velho Testamento. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, Jó, José do Egito e tantos outros mais que viveram para Deus, vão estar lá, admirado com a beleza da noiva de Cristo, com a igreja lavada com sangue. A igreja vai entrar lá nesta festa, cantando um novo cântico. Os anjos vão ficar impressionados, porque a igreja vai cantar um cântico de sangue. A Bíblia diz que o Senhor colocará um novo cântico em nossa boca, e não vai precisar de ensaio, porque este cântico será colocado por Jesus. Quem tem essa esperança, levante a mão para o céu e adore a Deus, porque eu estou falando de verdades absolutas da Bíblia Sagrada. Oh, glória! Enquanto nós estivermos lá celebrando, vamos descer um pouquinho aqui na terra. A gente já viveu um bocado de coisa ruim nessa pandemia mesmo. Acho que foi a maior crise que a gente já viveu enquanto estamos vivos. A gente perdeu tanta gente. Eu perdi tantos pastores, tantos amigos de obra, que até agora a gente fica sem acreditar. Mas isso nem se compara com o que vai acontecer no período da grande tribulação aqui na terra. Quem vai governar a terra no período da grande tribulação vai ser o anticristo, que vai ser assessorado pela besta e pelo falso profeta. Do jeito que existe, irmão Joãozinho, a trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo sempre quis copiar Deus. Ele vai ter a trindade satânica na grande tribulação: a besta, o falso profeta e o anticristo. Vai acontecer coisas horríveis. No Apocalipse capítulo 9, a Bíblia diz que vai aparecer um gafanhoto com o cabelo de mulher e rosto de homem. Ele vai atormentar as pessoas. A morte vai ficar presa por um determinado tempo. O camarada vai querer morrer e não vai conseguir. Vai ter fome, vai ter angústia. Hoje você está angustiado, aí o Espírito Santo lhe consola. E naquele dia que o Espírito Santo não vai estar disponível como está aqui para consolar, para encher quem está vazio. Eita, meus irmãos, vai ser um tempo de angústia jamais visto na terra. Martinho Lutero disse em um de seus escritos que o diabo é semelhante a um cão amarrado na coleira de Deus. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque mesmo o anticristo governando a terra, Deus não vai deixar o anticristo mandar na totalidade que ele quer. Apocalipse capítulo 11, Deus vai levantar duas testemunhas que ninguém sabe o nome. Alguns sugerem que seja Enoque e Elias, porque não morreram. Outros dizem que pode ser Elias e Moisés, porque faziam sinais, e as testemunhas vão ser uma pedrinha no sapato do anticristo. Independente de quem vai ser, eu já vou terminar. O anticristo vai ser incomodado por essas duas testemunhas que haverá na época da grande tribulação. O diabo vai imperar, vai dominar até a nação de Israel. A nação da promessa vai se aliar ao anticristo. E no dia em que o anticristo colocar uma estátua dele no templo, que vai ser erguido em Jerusalém, os judeus que foram curados da idolatria no cativeiro da Babilônia, eles vão romper a aliança com o anticristo, e eles vão clamar ao Messias, porque o anticristo vai insinuar todos os exércitos da terra para cercar Israel, para banir
Israel do mapa. Aí a Bíblia diz em Zacarias que Deus vai derramar sobre os judeus um espírito de graça e súplica, e eles vão gritar: cadê o Messias prometido? Cadê o descendente da semente da mulher? Cadê aquele que é da linhagem de Judá? Cadê o cetro que foi profetizado que haveria de ser apontado para Israel? Quando os exércitos do anticristo estiverem cercando, fique de pé com permissão do pastor, que eu quero orar. Quando eles cercarem Israel, lá em cima está terminando os 7 anos das festas das bodas. Jesus vai descer com a igreja para pelejar por Israel. Jesus vai descer com a sua noiva. Aí sim todo olho verá, do Oriente ao Ocidente. Jesus vai mostrar, isso é uma profecia de Zacarias. Jesus vai mostrar, pastor Xavier, as mãos feridas, porque a marca dos cravos estão nas mãos de Jesus lá na eternidade. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Toda vez que Deus olha para a terra e vê alguém que não se converteu a Jesus, aquela pessoa é culpada de morte. Aí quando aquela pessoa se converte, Deus olha para ela através das mãos e do sangue de Jesus, e aquele que era culpado, Deus vê ele agora como inocente. Isso não tem preço, irmão. Isso aqui não é teologia evangélica, isso aqui é Bíblia, é realidade da Bíblia. Jesus vai dizer: aqui estão as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. O apóstolo João escreveu que Jesus, no capítulo 1, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, e por causa da rejeição, todos nós que aceitamos a Cristo, foi dado a nós o poder de sermos chamados filho de Deus. Eu quero dizer uma coisa muito forte aqui para você. Toda vez que a dificuldade bater na sua porta, se lembre que o seu nome está escrito no céu, no livro da vida, e você está aqui de passagem. Segundo, lembre-se de que Jesus disse que você não estaria só. Jesus estaria com você até a consumação dos séculos. Eu sei que tem gente neste culto, talvez até neste altar, assistindo essa live, que você está vivendo momentos caóticos, momentos de adversidade. Ei, mas Jesus está cuidando de você. O Espírito de Deus cuida de você. Você faz parte da igreja, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Quem tem esperança de chegar no céu? Quem tem essa certeza que você vai subir no arrebatamento da igreja? Minha esposa vai preparar ali um louvor que ela combinou, mas Joãozinho, eu quero orar por você. Pastor Rinaldo, Deus falou muito comigo aqui nessa noite. Venha na frente, eu quero orar por você, por favor. Venha na frente, eu quero orar por você. Nós vamos encerrar. Oh, aleluia. O céu está esperando cada um de nós. Oh, presença gostosa de Jesus. Está bem pertinho da trombeta do arrebatamento tocar no céu. Pode vir aqui mais para perto, tem lugar, chegue. Tem um microfone? Aleluia. Aleluia. Pode vir mais para cá, tem lugar aqui, chegue. Aleluia. Eu quero parabenizar cada mãe que está aqui, que precisa se equilibrar no culto para cuidar dos filhos e ainda adorar Jesus. Tem pastor que fica bravo, porque nunca foi pai, né, Jesus? Não sabe o que é ter um filho que anda, que corre na igreja. Eu nunca me incomodei com criança. Pode fazer Pentecoste, porque elas um dia vão crescer, e é melhor elas estar aqui, irmãos, se preparando para amanhã servir a Jesus com entendimento, né, do que está no mundo. Está no microfone, o microfone dela.
Feche os olhos. Feche os seus olhos, por favor. Você nessa noite. Grandioso é o Senhor nosso Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória. Jesus vai abraçar sua alma aqui nessa noite. Jesus vai dar força a você. Oh, glória. É o Senhor Deus poderoso. O céu é real, irmã Rita. O céu é real. Que ele subiu, ele vai voltar. É a Bíblia que diz. É o Senhor Deus poderoso, Digno de louvor. Oh, glória. Vamos formar um coral. O céu é real, irmã Virna. Continue fazendo a obra. Oh, glória. Presença gostosa do céu aqui. Aleluia. Que maravilha, meu Deus. Aleluia. Grandioso é o Senhor nosso Deus. Pastor Xavier, esse lugar é um lugar que Deus está treinando os crentes para o céu. Oh, Deus! Aleluia! Não tenha vergonha da presença de Deus. Se precisar chorar, chora. Digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor poderoso. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Oh, glória! Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas e bênçãos ele tem pra te dar. Esse hino é profético para a sua vida. Você tem que lutar e acreditar, e a vitória chegará, pois Jesus é o seu escudo. Meu Deus, então levante e use sua fé, porque Jesus contigo é, com ele você pode de tudo.
Deus falou comigo hoje. E é muito difícil Deus falar comigo quando eu vou pregar. Mas quando Ele fala, eu acredito no Deus que fala na terra. Deus me fez saber durante o dia hoje que eu ocuparia essa tribuna. Por isso que a energia voltou. E eu estaria pregando para algumas pessoas que estão sorrindo por fora, mas estão feridas por dentro. Se alguém pudesse ver você por dentro, choraria com você. Mas o bálsamo de Deus está aqui para curar as feridas internas da alma. Joãozinho, lembra de ontem, Joãozinho? Lembra de ontem? Dó maior. Somente um toque seu, Jesus, para alguém ser curado. Somente uma palavra sua e o mar se acalma. Só tua presença e tudo acontece. Qualquer estrutura estremece diante do seu poder. A escuridão logo se vai, pois a vida começa a brilhar. É porque o Rei Jesus está neste lugar. Eu não vou temer, porque Jesus é comigo. Eu não vou parar, porque Jesus não vai deixar. Eu tenho um Deus que é Senhor no céu, Senhor na terra e Senhor no mar. Eu tenho certeza que na hora da luta Ele vai me ajudar. Eu tenho um Deus que é Senhor no céu, Senhor na terra, Senhor no mar. Eu tenho certeza que na hora da luta Ele vai me ajudar. Deixa eu orar por você nessa noite. Deus, eu quero em primeiro lugar pedir ao Senhor, cure estas pessoas que estão feridas por dentro, que estão com a alma dilacerada com as adversidades da vida. Cure nesta noite e renove as forças. Renove com a unção do Espírito Santo, Senhor. Se não fosse o Teu Espírito na vida deste crente, talvez ele não estivesse aqui nesta noite. Mas é o Senhor quem sustenta ele, é o Senhor quem alegra na tribulação. Eu quero orar, porque eu creio que o Senhor é um Deus de restauração da alma. O Senhor é um Deus que está aqui nesta noite, nos dizendo de perto que o Senhor está voltando. Essa é a nossa esperança. Abençoe esta família, abençoe o pastor desta igreja, sua esposa, filho. Abençoe os obreiros, os músicos, toda a membresia desta igreja, cada pessoa que ajudou para a construção desse templo, cada visitante, cada pastor que visita este lugar. Abençoe o meu amigo pastor Isaías, a obra que ele está presidindo. Abençoe o pastor de Pilões. Abençoe o Joãozinho, os músicos, os cinegrafistas. Abençoe minha esposa. Abençoe cada servo teu. Abençoe a Aline da Cierne. Abençoe cada membro desta igreja, cada servo teu. Abençoe o meu sogro, minha sogra, toda a minha parentela. Oh meu Deus, que este seja um lugar de salvação. As pessoas católicas que entram neste lugar, entra com salvação, com resposta, e você diz amém. Graças a Deus. Deus abençoe. E eu volto ao trabalho do pastor.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Louvado seja o nome do Senhor.